Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. E nós vamos hoje estudar vários assuntos, bastante conteúdo. Hoje nós vamos estudar as lições da aula 7 e da aula 8. Ocorre que essas duas aulas têm uma quantidade de conteúdo bastante grande. Na aula 7, os temas são compromisso afetivo, casamento e divórcio. Isso aí já dá um seminário, nós vamos tentar fazer em 15 minutos. E ainda, na aula 7, que é a parte B, nós vamos ter os assuntos parentesco corporal e espiritual. E na aula 8, nós vamos ter outros dois assuntos também, mediunidade e médiuns. Vão vendo aí, tá? E na parte B ainda da aula 8, nós vamos ter o tema dai de graça o que de graça recebeste. Então, a gente vai dar início sem delongas, mas antes vamos fazer uma prece, sempre muito importante que eu façamos. Vamos fechar os olhos e elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai, agradecendo ao Mestre Jesus, ao mentor amigo, que sempre nos orienta, nos inspira, ao mentor pessoal de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, muita luz. Bem, pessoal, então, vamos começar na parte A da aula 7, que é compromisso afetivo, casamento e divórcio. Bom, primeiramente, vamos buscar compreender o que é um compromisso. Compromisso é uma obrigação. É um dever, gerando um dever, é uma obrigação. Quando a gente, por exemplo, firma um contrato de locação, vamos alugar uma casa, a gente firma um compromisso de pagar o aluguel todo mês, de quando for sair deixar a casa do jeito que recebeu, não destruir nada. Então, quando a gente assina aquele contrato de locação, que a gente vai alugar a nossa casa, do dono da casa, do locador, nós firmamos um compromisso. E esse compromisso nós temos que cumprir. Se nós não cumprimos, gera consequência. Consequência que, para nós, não é nada boa. Então, nós precisamos cumprir. Agora, os compromissos surgem em decorrência das relações humanas ou entre os espíritos. Então, para a gente entender, vamos para um exemplo que sempre é muito importante. E nós estamos falando aqui, não é de compromisso profissional, de compromisso social, não é de compromisso de estudo, né? Então, estamos falando de compromisso afetivo, que é aquele compromisso que decorre da relação afetiva, tá? E o maior compromisso afetivo, mais importante, é o casamento. O casamento é o compromisso afetivo dentre os mais importantes. Porque decorrem do casamento várias coisas, várias circunstâncias, dentre os quais a relação familiar, né, filial, materno-paternal, assim por diante. Então, nós vamos então aqui dar um exemplo, e é um exemplo que vocês, uma boa parte, devem conhecer, que é um exemplo que está no livro O Nosso Lar. Eu gosto de citar esse livro porque é um livro que todos quase conhecem, tá? E a história é a do pai do André Luiz. O pai do André Luiz era um fazendeiro, com muitas posses, propriedade, né? E ele foi infiel no casamento. Ele arrumou 3 amantes, 3 jovens moças, que ele desencaminhou. Desencaminhou e as converteu em amantes dele. Né? Aí, depois, com o tempo, não vem ao caso contar a história toda, mas vem ao caso explicar o que é o nosso assunto aqui. Desencarnado, o pai do André Luiz, ele foi para onde? Lá para o umbral. A vibração dele muito baixa, muito pesada, sentimento de culpa, porque ele sabe que estava errado. As 3 jovens que ele desencaminhou e que eram amantes dele, ao desencarnar, foram lá também com ele, ficaram grudadas nele. As 3 amantes e ele. O André Luiz, depois que estava totalmente recuperado, foi lá no ambiente onde o pai do André Luiz estava tentar resgatar, não conseguiu. O pai do André Luiz não percebeu, nem ouviu. Muito menos os mentores, que também não eram perseguidos. E aí, o André Luiz queixou-se com a mãe dessa situação, porque ele queria ajudar o pai, e a mãe falou: filho, não se preocupe,
que nós já estamos encaminhando uma solução para isso. A mãe que já vivia na quinta dimensão, portanto, acima do nosso lar, que é a quarta dimensão, diz para o filho André Luiz que ela tinha aceitado reencarnar, que ela não precisava mais, compulsoriamente, aceitado reencarnar e ser de novo esposa do pai do André Luiz, do seu anterior esposo. E mais, ela disse que iria receber as 3 amantes de seu marido como filhas. E ele seria o pai delas. Olha o compromisso afetivo aí. Ele agora com compromisso afetivo para receber agora como filhas aquelas que anteriormente foram amantes. Então, as criaturas que ele não soube amar com amor divino, com amor fraternal, com amor de Deus, né? Agora ele ia amar como pai, que é um amor totalmente diferente. E por que ele ia ter que ser pai delas? Por causa do compromisso afetivo, que ele contraiu. Ele contraiu um compromisso agora de reencaminhá-las, porque ele desencaminhou. Ele desencaminhou, agora ele tem que reencaminhar. Por causa do compromisso que ele firmou com elas. Porque na medida em que a gente se relaciona com alguém, gera compromisso de afeto. Ou de desafeto, dependendo. Mas nós estamos falando aqui do afeto, do compromisso afetivo. E como eu falei, o compromisso afetivo do casamento é um dos mais importantes. Porque decorrem do casamento a relação de paternidade, de maternidade, de assistência, sobretudo de assistência. Porque é dever, dentro do compromisso matrimonial, a assistência de um cônjuge para com o outro. Inclusive está na lei humana. É um dos principais deveres do casamento. É o dever de assistência. E os cônjuges, e também em relação aos filhos, devem assistir um ao outro. É um dever. E na medida que esse dever é cumprido, as criaturas se reconciliam e conseguem transformar as relações anteriores, que foram normalmente perniciosas, em relações de amor e de afeto. E as relações que geraram anteriores antagonismos são anuladas. Por agora, uma relação de afeto, de reconciliação, de perdão e de carinho. Agora, existem situações em que é muito difícil a manutenção do casamento, e a doutrina espírita não é contra o divórcio. Nós estamos falando do divórcio agora, não é contra. Porque na doutrina espírita, o entendimento é que o divórcio é criação humana. Porque seres que se amam jamais vão se separar. O homem não separa o que Deus uniu. O que é que Deus uniu? As relações de amor. Essas não são... ninguém consegue separar, nem que haja desencarne. O amor continua, não se altera. Agora, o divórcio, como nós estamos falando de muita expiação e prova, onde os espíritos normalmente contraem casamento para reconciliação, tem também casamentos de espíritos que são simpáticos entre si. E que, por causa disso, eles não estão num resgate. Eles não visam uma reconciliação porque eles não eram inimigos. Mas no mundo de expiações e provas no qual nós então, a maioria das pessoas que se casam não são por simpatia, mas, normalmente, para reconciliar o que antes foi divergente. Então, em alguns casos em que se torna insuportável a manutenção da convivência, a doutrina espírita é a favor. Não é que se abona, não é que se apoia, mas é menos pior o divórcio do que manter um casamento que pode gerar consequências gravíssimas. Então, em vez de a coisa agravar e piorar, então é melhor parar ali e depois no futuro se tentar de novo. Eu vou dar para vocês um exemplo que eu atuei, tá? E foi em Poá esse caso que eu atendi. Eu fui visitar
as presidiárias de Poá, que na época eu era juiz da cidade, juiz criminal. E lá chegando, eu fazia visita mensal, era corregedor dos presídios, no caso era um presídio feminino. Chegando lá, tinha um caso de uma senhora, e que o processo dela já se arrastava bastante tempo. Eu achei estranho, fui conversar com ela para tentar esclarecer, para tentar ver se conseguia agilizar, embora o processo não fosse da minha responsabilidade. O julgamento era até de outra cidade, era um caso de homicídio. Olha só a história dessa senhora. E quando eu fui falar com ela, ela falou assim: olha, eu agradeço a atenção, senhor, mas o senhor não precisa se preocupar muito, porque eu sou culpada. E eu admito. Eu admito que sou culpada, eu errei e eu aceito a pena que for aplicada. E ela contou o caso dela. Ela contou que era casada. Só que o marido dela era alcoólatra, bebia muito. E sempre que bebia, ele ficava violento, ficava agressivo. E batia nela. E não só isso. Ele ficava agressivo, batia nela e dizia que um dia ainda ia matá-la. Ele dizia isso textualmente. Ele dizia assim, além de agredi-la, bater, de tirar sangue e tudo, e dizia assim: eu ainda vou te matar. Você fica ligeira. Era um homem muito agressivo. E quando ele não estava embriagado, ele era agressivo também. Mas quando ficava embriagado, era pior. Aí é que a coisa ficava difícil. Bom, ela já não via mais alternativa, não via solução, e ela, na cabeça dela, ela achava que ia morrer nas mãos dele, que ele iria matá-la, como ele falava que mataria realmente. Bem, aí, uma noite, ele chegou muito embriagado, mas demais, tentou agredi-la, golpeá-la, ela desviou, mas ele estava tão embriagado que ele desequilibrou-se e caiu na cama. Aí, tanto embriagado ele estava que entrou em inconsciência decorrente do alcoolismo. Ela, então, na cabeça dela, veio um pensamento para lá de maligno. Ela podia aproveitar, pegar as coisas dela e ir embora. E separava dele, mas não. O que na cabeça dela veio? Ele um dia vai me matar, como ele falou, então eu vou dar um jeito nisso. Pegou um galão de tinners, jogou em cima dele, pegou um palito de fósforo, acendeu, jogou em cima. O marido dela morreu carbonizado. E ela foi presa. E o sujeito desencarnou ali. Então, vocês vejam que é um caso em que o divórcio é menos pior, com certeza. O negócio ali era divorciar, cada um segue o seu caminho. Eles tinham um compromisso afetivo? Tinham. Não estavam conseguindo levar adiante? Não. A doutrina espírita abona totalmente esses casos em que o casamento está numa situação muito dramática e que é muito menos pior o divórcio. Então, se a doutrina espírita não é contra o divórcio, porque ninguém é obrigado a ficar com outra pessoa que o infelicita, que lhe faz mal, né? As mulheres espíritas que têm conhecimento dos karmas, dos compromissos, mas não são obrigadas a apanhar de marido, não. Ou aceitar marido que pratica infidelidade conjugal. Elas não são obrigadas. Elas podem se divorciar mesmo perdoando o marido. Ela pode perdoar. Perdoado, se ele traiu, eu estou te perdoando, mas eu não consigo conviver com você mais. Eu não consigo conviver com uma pessoa que me trai. Ela tem todo o direito de se divorciar. A doutrina espírita não é contra isso. E muito menos o marido que agride a esposa. Muito menos. Então, nesses casos, é muito menos pior o divórcio. Portanto, o divórcio é uma instituição sacrossanta, porque no passado não era assim, cada um ficava com cada um, era tudo juntos e misturados, né? Não existia casamento em épocas mais recuadas. Há países em que um homem pode casar com várias mulheres, mulher pode casar com vários homens. Tem tribos em que ainda todos podem se relacionar com qualquer um, os filhos são comuns, mas dentro do mundo civilizado, o casamento é uma instituição que demonstra um avanço civilizatório e das criaturas e dos espíritos. Então, é por isso que sempre, e eu sempre fazia isso, tentava de todas as formas, fazer ou orientar as pessoas tentarem ainda manter o casamento. Mas, evidentemente, quando a pessoa chega na justiça, é porque, normalmente, a situação, a relação está insustentável. E pouquíssimos casos eu consegui convencer as pessoas a se
reconciliar e não se separar. Triste a gente separar gente com muita idade, sabe? Já peguei caso de casais com mais de 80 anos e se divorciaram. A gente sempre falava, olha, vocês estão aí, estão mais de 80, os dois, divorciar agora, uns com quase 90 e tal. Mas não adianta, a gente fala, a obrigação nossa é essa. Mas, no entanto, a despeito de tudo, quando não dá jeito, então divorcia e é melhor, é menos pior do que ficar no casamento, e já se está vendo para onde é que está indo, não é? Tá? Eu vou fazer o seguinte, hoje eu não vou ler as perguntas que ficam no finalzinho de cada parte, né, de cada parte da aula. Se der no final, a gente faz já logo um completo e tudo, porque quando tem muito conteúdo, então eu quero ir direto e no final, se der, a gente faz essas perguntas e as respostas, tá? Eu vou passar agora para um outro assunto. Então, esse compromisso afetivo, casamento e divórcio, a gente já dá por dado. Vamos passar agora, e todos eles são correlacionados, tá? Parentesco corporal e parentesco espiritual. O parentesco corporal, ele é o parentesco consanguíneo, né? Que é o parentesco que decorre da nossa relação consanguínea, é a nossa família carnal, né? Então, nós estamos encarnados, cada um tem a sua família, é a família carnal. Que não significa que seja também todos eles decorrentes e que fazem parte da mesma família espiritual. Porque nós não podemos esquecer que nós estamos no mundo de expiação e prova. No mundo de expiação e provas, nós vamos ter espíritos que se unem não necessariamente por laços de afeto, mas por correntes de dores. E aí é onde os espíritos voltam à vida corporal, dentro da família, formando uma família carnal, para tentar reconciliar. Esse é o clássico nosso aqui no planeta Terra. Termina de expiações e provas. Como nós somos espíritos que erramos muito, então a gente acaba penando bastante também. Por isso que é um mundo de expiações. A gente espia um X, né, de sofrimento. Agora, temos também as famílias espirituais. As famílias espirituais são aquelas em que os espíritos se unem pelos laços de amor. Então, eles vão se aproximar porque eles têm simpatias entre si, né? Eles têm uma vibração que é semelhante, são gostos semelhantes, interesses semelhantes, vibrações semelhantes. Então, eles se buscam naturalmente. Então, no mundo espiritual, você vai encontrar grupos familiares compostos de muitos espíritos. E eles sempre estão próximos uns dos outros, sempre estão se ajudando. Quando está reencarnado alguns, o outro reencarna lá para tentar ver se ajuda, quando é o caso, não é? Mas você tem também uniões que decorrem não de laços de afeto, mas de correntes de dores. O que eu quero dizer com isso? Que são espíritos que se agrediram, que se machucaram, que se feriram, que se maltrataram e que agora vêm na mesma família corporal, porque na família espiritual eles não estão juntos. Que as famílias espirituais, elas se formam pelo amor. Mas na família carnal, a maioria, porque o mundo é de expiações e provas, são de famílias carnais, famílias corporais, que vêm espíritos que têm problemas entre si e que vêm justamente dentro da família para tentar reajustar. Ocorre algumas vezes que vem na condição de marido e mulher. Nem sempre isso funciona. Gera divórcio, dissensões, etc. Outras vezes eles vêm dentro de uma família, um como pai, outro como filho, como mãe, como filho. Porque, às vezes, o que acontece? Como não há o consentimento para receber como filho, por conta das divergências, o espírito não aceita, a vibração é muito densa, e um não aceita o outro, então não dá para reencarnar como filho. Já tem o consentimento do espírito, que está como pai, como mãe, para aceitar o outro, porque senão a vibração não coincide e há uma rejeição, gerando o aborto. Portanto, não se consegue
formaram uma família corporal na condição de pai e filho, ou de mãe e filho, ou de filha, se não houver o consentimento do espírito para haver o reajuste. Então, nesses casos, pode acontecer de vir como irmão, ou de vir como marido e mulher, ou, às vezes, quando nada disso dá certo, o que acontece? O plano espiritual tem muitas estratégias. Eu vou contar um caso para vocês verem como que eles são sabidos. Né? Para nos ajudar sempre, não é para fazer mal, não. Então, teve um caso em que foi me contado até por um amigo meu, que ele atendeu, inclusive, ele era médico, inclusive fazia regressão de vidas passadas e tudo, e atendeu um caso e me contou como é que foi, e um caso veio ao encontro do nosso assunto aqui. Bom, então, o marido e mulher, casados, queriam ter filho, mas não conseguiam ter filho. Tentaram, fizeram tratamentos, e mesmo com tratamento não dava certo de ter filhos. Bom, aí então, eles partiram para a adoção, que foi o jeito que eles encontraram de solucionar. Eles queriam ter filhos, não conseguiam ter filhos biológicos, eles tentaram ali a adoção. Bom, foram lá no orfanato para adotar, e a mãe, que seria a adotante, ela viu uma menina. Aliás, ela viu um menino que, quando ela bateu o olho naquele menino, ela amou o menino. Ela falou assim: esse é o meu filho. Porque era amor à primeira vista. Ela bateu o olho naquele menino, no orfanato, menininho bonzinho, quietinho, ele olhou para ela, o olho brilhou, ela falou: é meu filho. Foi lá, conversou com todos, o marido foi, falou: não, tá bom, vamos adotar, tá tudo certo. Adotou. Falaram para eles vir algumas vezes mais, para ver se realmente era aquilo, porque adota não tem mais como devolver. E filho não é caixa de banana que você não quer, pega só e devolve. Não devolve. Filho é filho. Bom. Aí depois voltaram, algumas semanas depois, eles falaram que realmente tinham certeza que iriam adotar o menino. Aí a diretora do orfanato falou assim: olha, eu, como estou sabendo que vocês querem adotar, eu vou falar com o juiz da infância, que cuida das adoções, e ele me falou que não teria problema de adotar. Mas, sempre tem um mas, né? Depois do mas é que vem a bomba, né? Mas, só que esse menino tem uma irmã e o juiz disse que não separa os irmãos. E que ele me falou que se vocês quiserem adotar o menino, como ele tem uma irmã que também está aqui, tem que adotar os dois, senão não tem jeito. Vocês vão ter que adotar o casal, senão não adota. Eles vão passar para outro para adotar. Ele não quer separar o casal. E é normal, né? Eu também agia assim quando eu trabalhava nessa área da infância lá por fora. Bom, quando a mulher bateu o olho na menina, parece que soltou faísca. Ela falou: meu Deus do céu. E parece que o santo não batia. Era uma criança mesmo assim, que é espírito, né? Aí, como ela queria adotar o menino de todo jeito, ela aceitou, a contragosto, mas aceitou, adotou os dois. Pacote fechado, adotou. Mas era nítida a diferença que ela fazia no tratamento, na relação de afeto, com o menino e com a menina. Com o menino era beijinho, carinho, lanchinho. A menina era de qualquer jeito. Né? Mal conseguia dar um abraço na menina. Não tinha uma palavra de carinho, não tinha nada. E assim tudo foi passando. Certa feita, quando a menina chegou da escola, chegou nela e deu um abraço nela. Deu um abraço nela. E soltou uma lágrima. Chamou de mamãe, porque a menina percebia a diferença que era feita dela com o irmão. Né? Ela percebia. Mas a menina, ela queria, né, o carinho da mãe, ela queria realmente fazer parte da família, né, e ser tratada como filha, como ela tratava como mãe. Porque a menina, embora ela fosse discriminada, ela não discriminava. Ela sempre fazia um gesto de carinho com a mãe, sempre era solícita, fazia tudo que a mãe gostava. Então a menina se esforçava, mas a mãe não queria saber. À noite, os mentores retiraram do corpo a mãe, o pai, essa menina. O menino não precisou. O menino não tinha problema com a menina, era com a menina. Tirou do corpo e aí fizeram uma reunião. Nessa reunião, a mãe falou assim: realmente é difícil. Eu falei que concordava antes, né, mas
para mim está difícil, está dificílimo. E o problema deles era realmente de encarnação passada, tinham sido inimigas e tal, mas eles aceitaram na reencarnação tentar aí uma reconciliação, um reajuste. A menina estava conseguindo, estava fazendo todo o esforço, mas a mãe não. Mas a menina, em espírito, deu um abraço, um beijo, né, despejando na mãe todo o amor, que ela agora já tinha se reajustado, e a mãe saiu dali dizendo que iria fazer o máximo esforço, que iria dali para frente ela tentar. No outro dia, já no corpo, ela não lembrava do encontro, claro, mas ela sentia a mudança nela. E ela, antes da menininha ir para a escola, ela chamou a menina, deu um abraço, um beijo e falou assim: filha, realmente a mamãe te trata diferente do seu irmão. Mas a mamãe, de hoje para diante, a mamãe vai se esforçar ao limite do possível para tentar te amar também, como o seu irmão. Então, vocês vejam, minha gente, que o parentesco corporal não significa que haja um mesmo parentesco espiritual, porque os espíritos que fazem parte da família espiritual não necessariamente fazem também parte da família corporal, porque os espíritos que estão no mesmo lar e que compõem fora do corpo físico uma família espiritual, aquela família é unida, todo mundo se ajuda, todo mundo se gosta, mesmo quando um erra, todo mundo vai lá, ajuda, dá uma força. É um lar perfeito, vamos dizer assim. Agora, lar perfeito no mundo de expiações e provas, gente, é raríssimo. Todos os lares têm problemas. Vocês vão pensar, mas e as famílias ricas? Gente, não nos iludamos. Nós não sabemos o que as pessoas daquela família passam. Não sabemos as dores e as aflições e os problemas que eles passam. Porque não é o dinheiro não é o que traz felicidade, como nós sabemos. Então, é preciso compreender que nós estamos encarnados para viver a experiência com o nosso crescimento espiritual. Né? E quando os integrantes também compõem a família espiritual, é suavizado, simplifica, fica mais fácil. Então, normalmente, numa família, você vai ter alguns integrantes que têm afinidades entre si, mas você vai ter um ou outro ali, que as pessoas chamam de ovelha negra, que não fazem parte da família espiritual e, portanto, se antagonizam entre si, é aquela pessoa rebelde, difícil, que normalmente acaba indo para a droga, para o crime, briga com todo mundo, é folgado, não ajuda em nada, come, deixa a louça lá, não tem a capacidade de ir lá. Ô, mãe, deixa que eu ajudo aqui. Ô, mãe, deixa que esse mês aqui eu pago o gás, essa luz, esse mês a luz é comigo. Nada. O sujeito não quer saber, é só ele, é egoísta. Mas o mundo é de expiações e provas e é assim que é. E a gente vai buscando em cada encarnação se melhorar. Tá? Vamos para o outro tema, tá, gente? Nós já estamos aí com metade do tempo já passado. Nós vamos agora para um tema que é o da aula 8, parte A, tá? Que é médiuns e mediunidade. Bom, médium é aquele que intermedia, o intermediário entre o mundo físico, o nosso, e o mundo espiritual. Que intermedia, não é? Os espíritos com o mundo físico. Então, é aquele que... E no passado, o médium era chamado de profeta. Porque não existia a palavra médium. Eram os profetas que ouviam e viam os espíritos superiores que passavam para eles fatos que muitas vezes iriam acontecer e eles profetizavam, ou seja, diziam, olha, no futuro vai acontecer isso, desse jeito, tal, tal, tal. Os espíritos, então, se manifestavam através dos médiuns. Ou, na linguagem antiga, do passado, dos profetas. Então, isso é o médium. Agora, tem a mediunidade. A mediunidade é aquela condição, né? Para algumas pessoas chamam de dons, que possibilitam, não é? A pessoa realizar esse intercâmbio. Então, por exemplo, se a pessoa, né, o médium, ele tem porque existem vários tipos de mediunidades. Se ele tem uma mediunidade, por exemplo, de psicografia, que é de escrever, o espírito está ditando, e aí o médium escreve, como, por exemplo, o Chico Xavier,
que mundialmente é conhecido como o médium psicógrafo mais importante da história da humanidade. Ele tem mais de 534 livros publicados, Chico Xavier. Então, era ditado para ele e ele escrevia. Isso é psicografia. Agora, veja bem uma coisa, hein? Você tem médium aqui na dimensão física, no caso somos nós, e você tem médium também na dimensão espiritual. Vocês vão dizer, mas como? Espera um pouquinho, vou explicar. No livro Paulo e Estevão, que eu acredito que alguns de vocês devem ter lido, da psicografia de Chico Xavier, quem é que foi o autor espiritual desse livro? Paulo e Estevão. Quem é que foi? Paulo de Tarso. Porque é a história do próprio Paulo de Tarso. E do Estevão, que era o irmão da noiva dele, que na época ele se chamava Saulo, o Grande. Depois do encontro com Jesus, passou a se chamar Paulo, o Pequeno. Quem ditou o livro foi o próprio Paulo. Mas não dava para o Paulo ditar o livro direto para o Chico, porque é uma diferença vibracional muito grande. Precisou, então, ter uma intermediação, um meio-campo, um meio-termo, que quem fez foi o Emmanuel, o mentor do Chico. Então, o Paulo de Tarso ditava para o Emmanuel reduzia a vibração para o Chico entender, receber e psicografar. É mais ou menos assim, tem uma usina de força. Sei lá de quantos milhões de quilowatts, megawatts, gigantesca. Se essa usina de energia vier a energia de lá direto para a nossa lâmpada aqui de casa, vocês acham que a lâmpada aqui de casa vai aguentar a energia que vem de lá? Não vai. Ela vai explodir, porque é muita energia. O que tem que fazer? Você tem que ter transmissores que vai reduzindo aquela energia até chegar na nossa casa, que a nossa lâmpada consiga suportar e acender a luz. A gente acender, ligar o chuveiro, aquecer, não é? Então, o Paulo de Tarso fez exatamente isso, não é? Ele fez esse meio de campo para poder o Chico psicografar, tá? Então, é essa mediunidade, que é essa capacidade que os médiuns têm, né, de realizar coisas que as pessoas comuns não têm. Todo mundo tem mediunidade, todo mundo tem, mas não ostensiva. Porque todos nós somos espíritos. Se nós somos espíritos, nós temos condições de nos comunicar uns com os outros. Mas só que, se ela não é ostensiva, você não consegue. Então, por exemplo, a mediunidade clarividência é você conseguir enxergar com o chamado terceiro olho, que é o olho do espírito. Aí você consegue ver os espíritos. O Chico via. Ele via espírito para cima e para baixo, e inclusive ia abraçar as pessoas, achavam que ele estava louco. Ele abraçava o ar, não era o ar, ele estava vendo o espírito ali. As outras pessoas não estavam vendo. Né? Mediunidade clara é a audiência, que você está ouvindo. Mediunidade presciência é de uma coisa que vai acontecer, e você fica sabendo antecipadamente. Então, são essas mediunidades. Agora, tem o tipo de mediunidade que é a mais comum no nosso planeta, que é a mediunidade de prova. Então, a mediunidade de prova, como nós estamos no mundo de expiações e prova, é a mais comum, e tem a mediunidade natural, que é a incomum, que é a exceção. Então, vamos falar da exceção primeiro. A mediunidade natural é aquela que é conquista do próprio espírito. O espírito foi evoluindo, ele conquistou a mediunidade dele pela sua própria evolução. Não é? Então, ele tem clarividência natural. Em mundos superiores ao nosso, mundos felizes, mundo em que os espíritos vivem em mundo mental, mundos que estão acima do nosso, em condições evolutivas, os espíritos, por conquista própria, têm mediunidade natural. É conquista do próprio espírito. Então, nesses mundos superiores ao nosso, os espíritos que estão encarnados, eles veem os que estão desencarnados, normalmente, e se comunicam mentalmente. Praticamente todos. Aqui, poucos conseguem se comunicar, poucos têm mediunidade, e ainda assim na mediunidade natural, não é conquista do espírito. Então, qual mediunidade que é essa? É a mediunidade de prova. Que é a mediunidade cujos dons e aptidões são emprestados para a criatura que vai reencarnar com essa mediunidade, para ele poder, através dessa condição, dar
passos mais largos na sua condição evolutiva e quitar dívidas que contraiu em encarnações anteriores. Então, por exemplo, a pessoa que tem a mediunidade, ela poderá ajudar muito mais pessoas do que se ela vivesse a vida normal dela. Com a mediunidade, vai ampliar o rol de pessoas que ela tem o dever de ajudar, porque ela prejudicou. Antes ela prejudicou, então agora ela vai ajudar, e a mediunidade vai servir para esse fim. Então, essa é a mediunidade de prova, que não é conquista do espírito, porque muitas vezes a pessoa acha que é a mediunidade que é dela, que ela conquistou, não é não, foi um empréstimo. Ela desencarna, ela não tem essa mediunidade. Ela entra em uma nova encarnação, ela poderá não ter, porque ela não conquistou, não é dela. Mas se é um espírito evoluído, a mediunidade é dele. Você conquistou, é sua. Que nem a pessoa que tem caráter, ela não vai ficar mau caráter. Não. Se ela é bom caráter, ela vai ser. A pessoa que conquista virtudes, valores morais, ela vai reencarnar e outras vezes ela vai continuar com aquelas virtudes. Ela é uma pessoa virtuosa. Ela já conquistou, faz parte dela. A mediunidade é a mesma coisa, a natural. Mas a mediunidade de prova não é. Então, ela é emprestada por Deus, pelos espíritos superiores, para a criatura na encarnação poder exercitar, né, esses dons, né, e poder, com o exercício dessa mediunidade, ajudar muitas pessoas e conseguir, dessa maneira, pagar o mal que fez antes com o bem agora através da mediunidade. É por isso, então. E já entrando na parte B da aula 8, é por isso, então, que não se pode cobrar pelo exercício da mediunidade. Vocês entenderam por quê? Porque é um empréstimo que é feito a você, não é seu. É diferente de você, por exemplo, estudar, fazer 6 anos de medicina, depois fazer mais 3 anos de especialização, e depois fazer mais outro tanto tempo de estudo, e você vira um médico especialista, por exemplo, de cirurgião sério, cirurgião neurovascular, qualquer coisa assim. Você estudou, você trabalhou, você conquistou pelo seu esforço e você hoje é um médico. Okay. Outra coisa é você ter emprestada mediunidade de cura e que você vai também, como o médico faz para curar as pessoas, o corpo você vai trabalhar para curar também, né, com a mediunidade, e você começa a aceitar no início uns pequenos presentinhos, uns pequenos agradinhos, e depois, com o tempo, você vai passar a cobrar. Primeiro você vai aceitar presente. Primeiro você vai começar a aceitar os que as pessoas dão para você. Com o tempo, você vai começar a cobrar. Gente, com o Chico aconteceu isso, hein? Ele chegou uma vez lá na casa, que era a casa dele mesmo, que ele atendia, tinha gente trazendo galinha, porco, verdura, legume, ele chegou vendo aquele monte de coisa e ficou assustado. O que é isso, gente? Aí foi falar com o irmão falou, não, é o pai que está pedindo para o povo trazer aí, porque aqui não pode ser também assim, que nós estamos passando necessidade. O Chico fala que esse foi o dia em que ele foi o dia mais infeliz da vida dele. Ele mandou devolver tudo para todo mundo, chamou a atenção do pai, chamou a atenção do irmão e falou que nada podia ser cobrado. Vocês vejam, o Chico, hein? Mas muitas pessoas que têm mediunidade, elas vão cobrar. Não é abonado pela espiritualidade superior. Por quê? O nosso tema agora é: dai de graça o que de graça recebeste. Então você tem mediunidade de cura. Eu nunca vi falar que Jesus cobrava. Quando ele fazia as curas de pessoas aleijadas, paralíticas, pessoas que tinham cegueira, lepra, na época que eu chamava de hanseníase. Na época, a lepra era uma doença mortal. Todo mundo morria de medo, porque ela é altamente contagiosa. Todo mundo morria de medo. Ninguém ficava perto de leproso. Jesus chegava, abraçava, passava a mão, só ficava curada. Ficava limpa, como se dizia. Nunca ouvi falar que Jesus cobrou nada. Tampouco os seus discípulos cobravam qualquer coisa. Nunca cobravam nada. Depois que Jesus retornou ao plano espiritual, em definitivo, os discípulos de Jesus, depois daquele Pentecoste, que foi, eles receberam, como se diz, o Espírito Santo, né, foram consagrados, e passaram a falar vários idiomas,
eles falavam no idioma deles, que era o aramaico. No entanto, o povo todo que estava ali, que falava idiomas diversos e não entendiam o aramaico, entendiam o que eles falavam. Entendiam o que eles falavam. Eles estavam falando na praça, gente que estava lá longe ouvia. E não tinha microfone, alto-falante. Ouvia. Isso tudo é mediunidade. E, no entanto, nada era cobrado. Então, Cristo falou assim, dai de graça o que de graça recebeste. É por isso que ele disse isso. Porque nós estamos falando aqui de mediunidade de prova. Não é uma conquista sua, é emprestada. Você não pode cobrar. Se lhe foi concedido graciosamente essa mediunidade, como é que você vai cobrar? Se você cobrar, você vai trair problema para você. Por quê? Os espíritos superiores, os mentores que te assessoram na sua tarefa, que te ajudam na sua encarnação, você começa a cobrar, eles vão sair de perto de você. Eles vão primeiro tentar te ajudar. Olha, não faz isso não, isso vai dar problema para você. Você começa a cobrar, já não ajuda quem você devia ajudar, porque aquele que você precisa ajudar, não tem como te pagar. E esse daí é quem você tem que ajudá-lo, porque ele não pode pagar. E você vê que a mediunidade justamente para ajudá-lo, e você, ele não pode te pagar, você não ajuda. Você está desperdiçando sua encarnação, o seu objetivo da encarnação, que é através do amor, através da mediunidade. Mas a mediunidade com Jesus, você se acertar com a justiça divina. Porque você está endividado. Praticamente todos os médiuns estão. Por quê? Muitas pessoas é prova, gente. Mediunidade de nós todos, praticamente, mediunidade de prova. As pessoas pensam que o médium é uma pessoa especial, não é não. Ninguém está aqui é especial, todo mundo está aqui é devedor perante a justiça divina. Nós já erramos muito. Agora, que nós não podemos errar nessa encarnação. Essa encarnação, gente, ela é preciosíssima. Numa das oportunidades posteriores, a gente vai depois abordar esse assunto. Agora não vai dar tempo. Então, veja bem uma coisa. É fundamental que o médium não comercialize a sua mediunidade. Não cobre. É diferente de um atendimento no consultório, pessoa que aplica reiki. Estou falando disso. Eu estou falando do exercício da mediunidade de prova em que a pessoa não deve cobrar. Porque os espíritos que são os mentores vão se afastar. Gente, casa vazia, sem dono, fica vazia há muito tempo? Não, né? Quem que vai entrar numa casa vazia, abandonada? É maconheiro, é gente desocupada, é gente que bebe, que não tem onde ficar, que vai lá, a casa está vazia, vai lá fazer sexo, que a casa está vazia, vai lá puxar um fumo, só joga excremento lá, a energia fica horrorosa. São esses espíritos inferiores que, inclusive, muitos deles querem te prejudicar, porque eles são seus inimigos. Vão desencarnar, querem te derrubar, querem te destruir. E eles vão te incentivar, cobra mesmo, você é bobo, você tem aí esse dom aí, que é dom de Deus que te deu, você é Deus. Dom é seu, você tem que cobrar. Não tem mal nenhum. Você vai começar a ouvi-los. O mentor vem e fala, olha, não faça isso. Vamos voltar para a nossa missão, né? E você começa a ouvir o outro lá, né? Que está falando para você cobrar, e você começa a cobrar. E os seus mentores vão se afastando de você. E os seus inimigos, são seus obsessores, eles vão chegar pertinho de você. E aí você gosta. Começa a entrar dinheiro, você começa a gostar. Começa a comprar um carro novo, uma fazenda, cabeça de gado, um apartamento, pulseira de ouro, colar de ouro. A vida começa a sorrir para você, no dinheiro. E você não vai parar mais. Mas saiba, uma hora vai dar problema muito bem. Você não vai ter limite. Você vai começar cada vez mais para frente. Numa dessas que você vai realizar a cura, a mediunidade de cura, você vai fazer bobagem. A mulher está lá para você fazer a cura, você vai fazer bobagem. Vai dar polícia, vai dar processo, você vai preso. Para cadeia. Que é o que os espíritos queriam. Que você fosse ridicularizado, que você fosse para cadeia, porque daí eles vão dar risada de você e vão te colocar na cabeça que você tem que se suicidar.
você está agora desprestigiado, para você que o único jeito ali é se suicidar. Você se suicida e não dá risada. Uma encarnação que poderia ser vitoriosa, uma encarnação que poderia ser super bem aproveitada, resgatar dívidas grandes que cada um de nós tem, a gente joga tudo por terra. Por quê? Ambição. O egoísmo. A gente querer ser mais do que é. Agora, quando a gente conquista a virtude da humildade, você foge disso. O exemplo nosso é o Chico. Não tem maior exemplo para nós. Então, para o bom exercício da mediunidade, sem a humildade, você fica sujeito a chuvas e tempestades. E, dependendo, você pode acabar dando ouvido para aqueles espíritos que querem prejudicar. O Divaldo Franco é um outro exemplo para nós. Ele tinha um obsessor pertinaz do Divaldo, que era um espírito que desencarnou a encarnação anterior por suicídio, no qual o Divaldo foi um agente provocador, vamos dizer assim. Vocês assistiram o filme, assistam lá, tem essa parte aí. E esse espírito odiava de todas as formas do Divaldo. Mas o Divaldo, né, conseguiu dar a volta por cima. Até no filme mostra o Divaldo tentando suicidar, mas ele não fez isso. Muita ajuda espiritual, não fez isso. E no fim conseguiu convencer esse espírito que era o seu obsessor em um espírito que não ia mais perseguir. Não ia mais perseguir. Ele falou assim, olha, eu não posso não conseguir te amar, mas eu não vou mais te perseguir. Por quê? Porque, para resumir assim, só para vocês entenderem, o Divaldo criou a Casa do Caminho, na qual ele recebia crianças abandonadas e cuidava delas. Até hoje tem. E aí, então, já meio sem espaço para receber criança, ele recebeu uma criança que começou a chorar lá na escada, alguém deixou, saiu correndo, ele foi lá e viu que era uma criança. Não tinha mais lugar. Os amigos dele falaram, não, isso aqui não dá para pegar, vamos tentar levar para outro lugar. Ele falou, não. Porque quando o Divaldo estava lá dentro, e ouviu o choro, a mentora dele, Joana Diante, falou assim, essa daí você tem que ficar. Aí era aquele especial. Você vai entender depois. Foi lá, ele viu, foi lá, pegou e adotou essa menina como filha. E amou como se fosse uma filha. Acontece que o Divaldo não sabia, mas a Joana de Ângeles sabia que essa menina tinha sido mãe, em encarnação anterior, desse espírito obsessor do Divaldo. E o espírito vendo tudo. Ele só não percebia a Joana falando com o Divaldo, mas ele percebia e via tudo. Ele ficava sempre no pé do Divaldo. E ele via que o Divaldo estava fazendo tudo o que podia pela mãe dele, que agora era uma criança que estava ali. E ele amava a mãe. Um amor pela mãe profundo. E o Divaldo, quem ele era obsessor, o Divaldo é justamente quem estava ajudando a mãe dele. E ele viu que era sincero. Era um amor sincero, um pai adotante. E a menina também amava o Divaldo como pai. Como filho. E aí o espírito, vendo aquilo, aquela sinceridade, aquele amor que o Divaldo despendia para a mãe dele, ele não aguentou. Chorou ali, apresentou o Divaldo com a evidência dele, viu? E ele falou assim, olha, eu não tenho as condições de continuar. Eu não consigo te amar, mas percebi você, não percebi mais. Você está fazendo para minha mãe como se eu estivesse fazendo para mim. O filme não conta, mas nenhuma entrevista o Divaldo contou que esse espírito depois reencarnou e também foi uma das crianças lá do abrigo. E ele sabia, ele viu a Joana muscular. E o Divaldo passou a amar o espírito que antes tinha prejudicado a encarnação passada e que tinha virado seu obsessor. Ou seja, pagando com a moeda do amor a dor provocada anteriormente. É isso. Pagar o mal com o bem. Né?
Então, é isso. Dá de graça, de graça. Recebeu de graça, dá de graça. Não vamos cobrar nada. Tá? Agora, no meu aqui está 19h53. Nós vamos ter aí praticamente, eu acho que 5 minutos. Eu vou fazer o seguinte. Se vocês tiverem alguma dúvida, não vai dar tempo da gente tratar agora. Vou pedir para vocês escreverem a pergunta lá no grupo e depois eu respondo, ou então eu faço uma live extra, bem rapidinho, gravo e respondendo as perguntas. Tá? Então, porque aqui vai terminar em 5 minutos, tá marcando aqui. Então, como vai terminar em 5 minutos, eu vou pedir para vocês fazerem exatamente isso. As dúvidas que vocês têm, ou perguntas que queiram fazer, fazem no grupo, eu vou ler todas, faço um apanhado geral, depois eu faço uma gravação extra, e aí eu pedi para a Alessandra depois colocar no grupo que vão ser as respostas. Eu vou fazer o seguinte, como a gente tem um pouquinho de tempo, não é muito, mas tem, eu vou ler as perguntas que ficam sempre no final de cada parte da aula e do livro, eu vou ler e vou responder para deixar um minutinho para a gente fazer a prece e encerrar, tá? Então, aula 7, parte A, compromisso afetivo, casamento e divórcio, fixação do aprendizado. 1. Qual a importância do compromisso afetivo segundo o Espiritismo? Resposta. O compromisso é uma obrigação, um dever, que, sendo relacionado ao afeto, se não observado, gera repercussões de infração à lei do amor em nossa consciência, impondo a reparação para o nosso equilíbrio emocional. Pergunta 2. Por que o casamento se insere na lei divina? Porque no verdadeiro casamento predomina a lei do amor, exclusivamente de caráter moral, que paira acima das condições eminentemente físicas do casamento. Pergunta 3. Como entender o divórcio? É uma lei humana muito contrária à lei natural, pois Deus não vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Embora não deva ser estimulado, pois apenas transfere o compromisso e a solução dos problemas comuns para reencarnações posteriores, sendo admissível em casos extremos, quando se constituir em um mal menor. Aula 5, parte B agora, parentesco corporal e espiritual. Quais são os verdadeiros laços de família? São aqueles da família espiritual, cujos os membros são ligados pela simpatia e a comunhão de pensamentos, unindo os espíritos antes, durante e após a encarnação. Pergunta 2. Por que os laços materiais são frágeis? Porque decorrem da matéria que se extinguem com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Pergunta 3. Por que, numa mesma família, encontramos seres tão diversos uns dos outros? Por não pertencerem à mesma família espiritual, sendo muitas vezes completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de nos servir de prova. Aula 8, parte A. O que caracteriza a mediunidade? A faculdade ou aptidão de comunicação com os espíritos encarnados, com o desenvolvimento da clarividência, psicografia, psicofonia, clareaudiência, materialização, pictografia, etc. Pergunta 2. Como o médium deve proceder para ser assistido pelos bons espíritos? Resposta. Evangelizar-se, esforçando-se na prática da reforma íntima, da caridade, oração e vigilância, conduta moral irrepreensível. Bom, gente, o tempo nosso foi. Então, não vou terminar de ler o que falta, mas vocês podem depois dar uma olhadinha no livro e, portanto, vocês mesmos podem responder, tá? Vamos fazer a prece, porque faltam 2 minutinhos para a gente finalizar. Vamos fechar os olhos, tranquilizando o nosso corpo, tranquilizando o nosso pensamento, e vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos mentores amigos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz e muita luz. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço, um beijo no coração. Semana que vem a gente
A gente continua, a gente vai se falando qualquer coisa aí no grupo. E se tiverem dúvida, como eu falei, aí então é só encaminhar no grupo que depois eu respondo numa live extra, tá? Um abraço. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite.